Estimadas irmãs e irmãos, hoje iniciamos então a novena Nosso Pai São João da Cruz, para podermos crescer com ele, que é doutor da igreja, né? É um mestre da vida espiritual, doutor místico, nos ensina a viver a nossa vocação cristã. Nós percorreremos nesses dias, 9 dias, então, o itinerário a partir da obra Cântico Espiritual, São João da Cruz, vendo estas relações de amor entre a alma e Deus, né? O esposo, esses cânticos de amor que São João da Cruz escreve, inspirado no Cântico dos Cânticos, nesta busca da alma por Deus, de tal forma que o tema geral da nossa novena será a busca de Deus, esposo da alma. E então vamos percorrer através do Cântico Espiritual esta obra de São João da Cruz. Antes de vermos a primeira estrofe, por onde nós começamos, vamos recordar um pouquinho como que surgiu esta obra, né? Quem é São João da Cruz, nosso pai, costumamos chamá-lo assim no Carmelo. Então, São João da Cruz, ele nasceu em 1542, ele é espanhol, é um dos 3 filhos, né, que seus pais tiveram, Gonçalo e Catalina. Gonçalo vindo de uma família nobre, Catalina modesta, e por isso o casamento dos dois foi um pouco rejeitado pela família, né, do pai de São João da Cruz. E São João da Cruz, ele viveu a realidade da morte do pai logo cedo, então eles se mudam com a mãe para outra cidade, e lá ele começa a estudar num colégio, né, de internos para órfãos, crianças pobres. Depois, na adolescência, ele vai trabalhar no hospital e ser ajudante, auxiliar de enfermeiro, cuidar dos doentes graves, e ali foi importante essa experiência, que depois no Carmelo ele vai poder cuidar também dos irmãos enfermos. E ele finalmente entra para o Carmelo. Ele tinha 21 anos de idade quando entra para o Carmelo, Medina del Campo, onde eles tinham se mudado. O irmão mais novo tinha morrido já, ficou só ele, o irmão mais velho. E no Carmelo ele começa os estudos preparando para a ordenação, estuda teologia e Bíblia na Universidade de Salamanca. Aos 25 anos, ele é ordenado sacerdote. Em 1567, então, ele conhece Santa Teresa, ali em Medina, quando ela já tinha começado o processo da reforma do Carmelo, né? E ela convida São João da Cruz para ajudá-la. Na verdade, São João, ele fala para ela que estava num processo para ir para os cartuchos, que ele queria viver de forma mais radical, uma busca por Deus mais radical, né? Tinha um desejo de união com Deus, de perfeição cristã, e via que a experiência dele não estava dando para ele essa possibilidade. Santa Teresa, não, vai para os cartuchos, não, fica, né? Começamos aqui uma reforma exatamente para isso, para viver mais intensamente a vida espiritual, a vida cristã, a perfeição cristã. E ele falou, tá bom, eu vou pensar nisso, mas tem que ser logo, né? Não pode demorar muito não, uma alma sedenta, né? Estava. E então ele aceita e começa então esse processo com Santa Teresa da Reforma, e faz a primeira reforma dos conventos, né, dos frades. Ele se torna confessor ali das irmãs no convento da Encarnação, em Ávila. E é quando, então, depois de 4 ou 5 anos nessa condição, fazendo já o trabalho da reforma nos mosteiros carmelitas, ele é preso, né? Os próprios confrades dele, incomodados com o processo que ele estava fazendo de reforma, prendem-no no cárcere de Toledo, é assim conhecido, e ninguém sabia onde ele estava até que ele conseguiu fugir 9 meses depois. E ali ele passou por muitas provações físicas e espirituais e viveu esse tempo de sofrimento. Imagina, não podia nem celebrar missa e em sofrimentos físicos,
privações, fome, um cubículo ali onde ele vivia, mas ele viveu tudo com grande amor a Jesus Cristo, sem reclamar, com grande mansidão, com grande acolhimento daquela realidade. E foi ali que ele então vive um processo profundo de transformação. Claro, ele já vinha na vida dele espiritual, mística, etc. Mas ali no cárcere de Toledo ele vive uma transformação profunda de união com Deus. E diz que é ali então que ele entra, né, nas vias elevadas da santidade. E é nesse contexto que nascem esses poemas que ele escreve, né? Da noite escura, cântico espiritual e etc. E a chama viva de amor é para exatamente mostrar, né, esse processo que ele vive todo de transformação, né? E então sai desse contexto, do cárcere de Toledo, as maiores obras de São João da Cruz, por essa transformação interior que ele tem. Ele sai, depois vive todo um processo ali, vai ser superior, vai ser etc. E aí ele partilha com os irmãos e as irmãs da Reforma esses poemas que pedem para ele comentar. Ele comenta, então, Noite, Subida, e a irmã Ana, a Madre Ana de Jesus, uma carmelita, grande também companheira de Santa Teresa, pede que ele comente o cântico espiritual, né? E ele então, a pedido dela, vai comentar o cântico espiritual, que é um poema que está direcionado para aquelas almas que já estão se adiantando no processo da vida espiritual e estão adentrando nas vias místicas, né, da vida espiritual. Não obstante, na obra Cântico Espiritual, ele mais ou menos que divide, e as primeiras estrofes falam do caminho dos iniciantes, né, da via purgativa, depois a via iluminativa, os progredidos, e finalmente da via unitiva, então aqueles que já alcançaram o matrimônio espiritual. Só para a gente ter um pouco de ideia, né, desta arquitetura também do cântico espiritual. Então ele vai escrever os cânticos da alma enamorada por Deus e o processo que acontece na sua vida. Então, é neste contexto que nasce. Vamos ler a primeira canção e fazer alguns comentários, nos alimentar, né, de ver essa busca da alma por Deus, esse horizonte enorme, amplo da busca, da resposta, e também onde a alma encontra Deus, onde encontra o Verbo, né? Onde é que ele está, onde ele habita. Vejamos. Assim, São João da Cruz se expressa, uma nota outra importante, ele está falando, né, de realidades espirituais profundas, de um processo que acontece na alma. E essas realidades, ele mesmo explica isso. Ele não consegue colocar, explicar em palavras todo esse mistério. Por isso que usa símbolos, usa imagens, fazer semelhanças. E então ele usa aqui, o pano de fundo é o Cântico dos Cânticos, com toda a simbologia, né, desta realidade da alma que busca Deus. Assim, São João da Cruz, nosso Pai, então começa o seu cântico espiritual. Onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemido? Como servo fugiste, havendo-me ferido. Saí por ti clamando, e eras já ido. Então, esta é a primeira estrofe. Aqui, o cântico espiritual, nessa primeira estrofe, narra a busca que a alma faz, ferida de amor, ela faz esta busca por Deus. Então há um anseio na alma. Vejam que esta busca se dá não porque primeiramente a alma
vai atrás. Mas porque ela foi ferida de amor. Há uma ferida de amor na alma, no coração, e esta ferida faz com que essa alma tenha sede de se unir a Deus. Ela busca o amado. Ela quer encontrá-lo. E percebe que de alguma forma ele se esconde. Ele está escondido, porque por isso que o primeiro clamor é: onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemido? Então, a alma tendo sido ferida de amor, o que significa isto? Ela já foi passando por todo aquele processo de conversão, de purificação, que é próprio dos iniciantes, né? Que é próprio daqueles que começam a vida espiritual, e é assim que a gente experimenta. Aquele apaixonamento inicial, aquelas realidades que nós vivemos, onde o Senhor nos encanta, e a gente percebe que tem que fazer um caminho, e vamos fazer esse caminho. Vai aparecer a necessidade de purificações na alma, e Deus vai conduzi-la nesse caminho, nas provas. E a alma, então, pela oração, pela verdade que ela vai conhecendo das Escrituras, pela intimidade que ela já vai conseguindo, o aprofundamento na perseverança desse caminho, faz com que chega no momento em que a alma percebe, tendo passado por essas purificações, e percebe que Deus começa a visitá-la com os toques da sua presença e vai ferindo-a de amor. A alma, num grau de purificação, ela começa a experimentar uma sede tal na sua alma que as criaturas já não a satisfazem. E até mesmo as experiências, vamos dizer assim, afetivas, que a vida espiritual, a vida de oração lhe concedia, já não satisfaz, já não sacia aquela alma. E então há uma sede interior, uma busca ferida de amor. Ela não quer nada mais do que Deus. E nenhuma criatura é capaz de saciar a sua alma. Então, ela quer se encontrar com Deus. O fato é que São João da Cruz coloca que o que ela busca não é então essas experiências, mas ela busca a presença do Verbo mesmo. Ela não quer experimentar mais uma sensaçãozinha gostosa, né? E também não é uma resposta teórica que lhe satisfaz a sua alma e o seu coração. Como se fosse estudar alguma coisa, né? Um livro, uma realidade, e aquele estudo, aquela curiosidade teórica, se fosse satisfazer, não satisfaz. O que é que satisfaz? O que é que a alma busca? O que é que a alma quer? Ela pede a manifestação, isso sem ficar pensando muito nisso, mas é uma profundidade interior, ela quer a manifestação como se fosse de Deus em si mesmo, na essência, a presença mesmo do Verbo. Como quisesse um encontro real e vivo de Deus na sua essência. E é aqui que está o mistério que a alma experimenta. Então, porém, São João da Cruz vai explicar que esta realidade do escondimento, onde é que te escondeste, está exatamente nesse sentido, na natureza de quem é Deus. Porque o Verbo, né, ele está onde? O Verbo, Cristo, o amado. São João Evangelista diz que, no prólogo, no seu Evangelho, capítulo 1, que o Verbo está escondido no seio do Pai. Capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, somente o Filho
que está no seio do Pai, na intimidade do Pai, ou seja, em Deus mesmo. Ele conhece Deus, ele conhece o Pai, o mistério do Pai. Só Ele pode nos revelar, pode nos explicar o Pai. Então São João da Cruz vê essa realidade do Deus que está escondido onde? No seio do Pai. Lá na essência divina. E ele diz que nenhum pensamento nosso é capaz de alcançar o ser divino na sua completude. Nenhum pensamento, nenhum raciocínio, nenhum conhecimento que a gente possa ter é capaz de compreender Deus, de abarcar Deus. Esta transcendência de Deus, ou seja, o fato de Deus estar além de tudo, ser maior do que qualquer coisa que a gente possa pensar, dele ser infinito e eterno. É isto que faz de Deus ser um Deus escondido. E é interessante que há um sentimento dúbio na alma. Por um lado, a alma não se contenta no fato dele estar escondido. Ela né? Onde que te escondeste? Me deixaste com gemido, ou seja, esses gemidos, esse desejo de Deus, esses gemidos, esta marca que a alma tem dentro de si, de ter sido tocada, e que faz ela sofrer, mas não é um sofrimento que a faz fechar-se, ficar uma alma fechada em si, não. Alarga o coração, alarga a alma. E ela não aceita que ele seja como um servo fugídio que foge, né? Ela não se contenta, mas cadê? Onde te escondeste? Ao mesmo tempo, o coração intui que ele é um Deus escondido e que assim ele permanecerá. São João da Cruz fala: é bom que a alma sempre busque a Deus escondido. Porque se a gente fosse capaz, né? Primeiro que a gente não é capaz, mas se a gente fosse capaz de abarcar Deus, compreender Deus, a gente colocaria ele numa caixinha, né? E faria dele o nosso servo. Então é bom que Deus continue sendo Deus e um Deus escondido. Mas isso causa esta ferida, isso causa esse gemido desta alma que está enamorada. A alma está enamorada. A alma que canta esses cantares é uma enamorada. Saí por ti clamando. São João da Cruz vai explicar que esta saída da alma foi a saída, ela saiu das criaturas e saiu de si mesma. Ou seja, desprendeu-se, desapegou-se. Agora, desta forma, ela quer se unir a Deus. Então é esta busca que São João da Cruz vai narrar, esta procura, estas respostas que a alma vai encontrando nesta realidade. São João da Cruz, ele vai depois dizer: bom, está Deus escondido. E onde é que ele se esconde? Primeiramente nós vimos, ele se esconde no seio do Pai, ok? O Verbo está escondido no seio do Pai, na intimidade, lá no mistério da Trindade. Mas São João da Cruz, na esteira da doutrina espiritual, doutrina bíblica, espiritual, ele vai dizer que tem um outro lugar onde Deus está escondido, que é o íntimo
mais profundo da alma, dentro de nós. Nesse esconderijo, nesta morada, ele diz, né, que é esta realidade do interior. Vou mostrar-lhe o lugar certo onde ele está, para que você possa ir achá-lo. O Verbo, Filho de Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, está essencial e presencialmente escondido no íntimo ser da alma. Para achá-lo, deve, portanto, sair das coisas todas segundo a inclinação e a vontade e entrar em sumo recolhimento dentro de si mesma, considerando todas as coisas como se não existissem. Então, está no íntimo ser da alma, né? Escondido na alma, e é aí que o bom contemplativo irá buscar a Deus com amor, né? Ele fala, tu és o aposento de Deus, onde ele está. Ó alma formosíssima entre todas as criaturas, que tanto desejas saber o lugar onde está o teu amado, a fim de buscar e a ele se unir. Já foi te dito que és tu mesma o aposento onde ele mora, o retiro e esconderijo em que ele se oculta. Ele está escondido dentro de você, dentro de nós. Esse esconderijo. Esse aqui é a pérola do Carmelo. É recordar e ensinar esta presença íntima de Deus no centro e no mais profundo da alma. Escondido, ele está lá. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Vós sois o templo de Deus, disse São Paulo. São João da Cruz, ele vai se apoiar nas Escrituras, né? Grande consolação traz a alma o entender que jamais lhe falta Deus, mesmo quando se achasse ela em pecado mortal. Quanto mais estará presente naquele que se acha em estado de graça. Que mais queres, ó alma, e que mais buscas fora de ti, se tens dentro de ti tuas riquezas, teus deleites, tua satisfação, tua fartura e teu reino, que é teu amado a quem procuras e desejas? Goza-te e alegra-te em teu interior recolhimento. Interior recolhimento. Com ele, pois o tens tão próximo. Aí o deseja, aí o adora, e não vais buscá-lo fora de ti, porque te distrairás e cansarás. Não o acharás nem gozarás com maior segurança, nem mais depressa, nem mais de perto do que dentro de ti. Há somente uma coisa, embora esteja dentro de ti, ele está escondido. Aí ele vai dizer que a alma precisa também se esconder para encontrar esse tesouro, né? E o que significa esconder-se aqui? Significa o recolhimento, né? Buscar olhar para o interior, mas ele diz também que esse esconder-se significa esquecendo todas as tuas coisas e aliando-te a todas as criaturas, te escondas em teu aposento interior do Espírito e fechando a porta sobre ti, isto é, tua vontade a todas as coisas, ores a teu Pai no segredo. Então ele fala dessa realidade necessária do desprendimento da vontade nas coisas todas. É preciso ter isso. Ele fala no espírito ou na vontade, você se desapegar de todas as coisas. É isso que proporciona a alma também se esconder no seu interior. É preciso ter um desprendimento. Não significa que eu não estarei nas coisas, que eu não terei realidades, mas quanto ao desejo, quanto à vontade, quanto ao espírito, precisa estar desligado de todas essas coisas. Dá para entender isso? Esse é o processo, sobretudo, dos iniciantes, né? Mas São João da Cruz vai dizer que depois, este amor com o qual a alma é ferida vai ajudá-la a se desprender ainda mais, né? Mas este caminho. Então, nosso Pai São João da Cruz nos ensina coisas maravilhosas. Ele vai dizer que como é que nós vamos buscar? Na fé e no amor.
né? E a fé tem toda essa realidade também de desprendimento e de abandono de si em Deus, né? E o amor que deve conduzir esse caminho. Peçamos então ao nosso Pai, São João da Cruz, esta graça de também nós sermos feridos de amor, de nós termos uma alma enamorada por Ele, descobrindo que Ele é o Deus que se esconde. E Deus tem essa dinâmica. Ele aparece, como o Cântico dos Cânticos que fala, né? Ele toca, Ele se manifesta, Ele mostra a sua presença e de repente Ele vai embora. E parece que Ele se esconde. Nosso Pai São João da Cruz ensina que isso é uma pedagogia divina, não para castigar a alma. Não é desamor, mas exatamente para que cresça o desejo, para que essa alma se alargue em desejo e que ela também se purifique e o busque na fé e no amor. E ele vai se dando cada vez mais até alcançar um matrimônio espiritual. Então, que ele nos ensine este caminho, esta busca, esses encontros, sabendo que Ele está escondido no mais profundo de nossas almas e que é lá que nós o buscamos e o encontraremos, até que Ele nos conduza à união e à transformação nele mesmo. Nosso Pai São João da Cruz, rogai por nós.